É o pino da meia-noite. É a hora sagrada. Chegou a hora grande. Silêncio! Silêncio! Consulta o teu coração, o teu pensamento, para ver se você está realmente curado. Pensa naquilo que você deseja vencer. Pensa na paz da tua casa. Leva o teu pensamento na tua família. Pelos 4 cantos do mundo, entre o céu e a terra. O seu 7 encruzilhada da lira fala pela hora grande. Meia-noite em ponto. Quando o sino bater, só você pode pensar. Só você sabe o que precisa. Só você pode meditar. Hora grande. A hora que você deve levar o teu pensamento na magia do amor, na magia de 7 encruzilhada da lira. Só o amor constrói. Vamos nos amar. Vamos vencer. Vamos se curar. Chegou! Boa noite, boa noite, viva Santo Antônio, viva Santo Antônio, salve seus 7 da lira, seus 7 encruzilhadas da lira. É isso aí, pessoal, eu tentei colocar meia-noite em ponto. Hoje eu tô aqui fazendo esse programa especial para vocês, do seu 7 da lira, conhecido como seu 7 da lira de Santíssimo, que incorporava na Mãe Cacilda de Assis, aqui no Rio de Janeiro. Então hoje eu vou contar um pouco da história dessa entidade maravilhosa, que só prestava a caridade, prestou muita caridade, e que foi muito injustiçada. Até Mãe Cacilda de Assis também pagou um preço alto, a família dela, por conta do famoso episódio da incorporação do seu 7 da lira, o seu 7 encruzilhada da lira. Ele gostava de ser chamado de 7 encruzilhadas. Ele era, na verdade, 7 encruzilhadas, tá? E ele se identificava como seus 7 encruzilhadas, rei da coroa da lira. Então muita gente acha que ele é o rei das 7 liras. Tem alguns vídeos que vocês vão encontrar por aí dizendo sobre a vida passada dessa entidade, sendo filho de Caio e Zelinda, um grego e uma africana, e ele era um construtor de liras, etc e tal. Olha, gente, eu não vou entrar nesse mérito aí dessa questão, porque isso aí, em momento algum, isso foi corroborado pela Mãe Cacilda de Assis ou pela própria entidade. Então, assim, isso fica a título de curiosidade, né? Eu quero fazer um agradecimento especial ao queridíssimo Adão Lamenza, da página Seu 7 da Lira, o legítimo do Facebook, a fanpage. Agradeço de coração, porque o Adão foi o cara que cambonou durante quase 30 anos a Mãe Cacilda de Assis, desde criança, e o seu 7 da lira, né? Então tem uma história bem bacana. A mãe dele levou
a tia para ser curada lá, a tia foi curada, então a mãe dele virou uma devota e o Adão desde criança frequentava o terreiro em Santíssimo. Então, forte abraço pro Adão, que manteve viva essa história do seu Sete da Lira, desde a época do Orkut, e aí depois montou a página no Facebook, e graças ao Adão, a gente teve acesso a um acervo muito bacana de fotografias aí, dessa entidade maravilhosa, da Mãe Cacilda. Então é isso, gente, obrigado de coração. Eu vou tentar fazer um vídeo rápido aqui, ao meu estilo, né, como eu sempre faço. Eu não consigo fazer um vídeo com roteiro, lendo coisas. Assim, eu estudo bastante antes de poder fazer um vídeo, ou seja, eu já vi várias horas de vários vídeos sobre o caso. Então eu vou tentar aqui fazer para vocês um resumo em forma de um bate-papo, que é a maneira que eu tenho de colocar algumas coisas e compartilhar com vocês o que eu aprendo sobre Umbanda e sobre essa história fantástica que foi a incorporação do Exu fazendo uma verdadeira gira no palco do programa do Chacrinha e do Flávio Cavalcante. Ou seja, na revista O Cruzeiro, de 1970, depois eu vou deixar tudo direitinho aí, tá, gente? Eu vou pular, eu não vou ficar falando o nome de quem aconteceu, o nome completo de crédito, a página tal, não. Eu vou deixar tudo isso na descrição para que o meu vídeo possa ser um pouco mais rápido, mais dinâmico e para que vocês não fiquem aí cansados com o conteúdo. Eu não vou entrar muito nessas riquezas de detalhes, eu vou deixar os links de todas as matérias, de todas as fontes onde eu fui buscar essas informações para poder passar para vocês, tá? Então é o seguinte, eu vou começar aqui, gente, pela história da Mãe Cacilda de Assis. A Mãe Cacilda de Assis era uma jornalista, era uma radialista, ela era empresária, se não me engano, ela tinha também um programa de rádio na Rádio Metropolitana. Mas antes disso eu vou contar a história dela lá do início, que é até um pouco semelhante ao que aconteceu com o Zélio de Moraes. A Mãe Cacilda de Assis, ela nasceu em Valença, no interior do Rio de Janeiro. E ela, aos seus 5 anos de idade, começou a manifestar desejos estranhos e vem de uma família extremamente católica que estranhou a vontade dela de querer fumar um cachimbo. A mãe reprimiu, falou, que é isso, tá maluca? Teve uma outra vez, acho que aos 7 anos ou 8, ela cismou de querer beber cachaça, disse que queria beber cachaça. Aí ela saía para fumar o cachimbo ou charuto, não sei, porque tem alguns lugares que dizem que é charuto, alguns sites dizem que é cachimbo. Então fica aí, depois a gente descobre isso com o Adão, né? O Adão deve saber bastante dessas histórias. Então é o seguinte, e teve até uma vez que a mãe, de tanto ela falar, não, eu quero uma cachaça, que a mãe deu 1 litro para ela, falou, bebe aí. E parece que ela bebeu 1 litro de cachaça, quando era criança ainda, cara. E aí ficou calma, tranquila. Ou seja, vários fenômenos estranhos aconteceram com a Cacilda de Assis, até um determinado momento em que ela estava numa festa, ainda criança ou quase na fase da adolescência, se não me engano, em que ela desmaiou. Ela desmaiou completamente, ficou desacordada, chamaram médicos, ficaram preocupados com o que tinha acontecido, até que chamaram uma rezadeira. Alguém teve uma intuição de chamar uma rezadeira, e uma rezadeira começou a cantar algumas coisas e tal. Então o que aconteceu? A rezadeira disse que ela tinha que ser levada a um centro espírita. Vocês veem como é semelhante a história com o que aconteceu com o Zélio de Moraes, né? E por coincidência, quem fundou a Umbanda foi o Zélio de Moraes, com o seu mentor espiritual, o padre Gabriel Malagrida, que usava, né, se utilizava da forma de um índio chamado Caboclo das 7 Encruzilhadas. E Mãe Cacilda de Assis, com essa bela missão que teve pela frente, com também o Exu 7 Encruzilhadas da Lira, atuando na coroa da Lira. Enfim, uma mãe de santo foi, né, uma rezadeira, depois levou a um centro espírita, e aí sim houve a primeira incorporação dos seus 7 encruzilhadas, e ele mesmo se identificou como o Exu das 7 encruzilhadas. Posteriormente, no terreiro da Mãe Cacilda, é que ele se identificou como o Exu das 7 encruzilhadas, rei da lira, por causa de um desenho de uma lira com um 7 com uma coroa em cima, que eu vou colocar aqui depois para vocês verem a imagem. Então uma pessoa falou, então o senhor é o rei da lira? Ele falou assim, sim, sou, mas é os seus 7 encruzilhadas que atua nesse reino da lira, que chegou praticamente a Umbanda nesse período.
e a mãe Cacilda de Assis e o seu sete foram os dois que inauguraram, na verdade, o reino da lira dentro da Umbanda. Algumas pessoas dizem que isso era uma manifestação da quimbanda. Bom, a própria mãe Cacilda e o próprio seu sete da lira se identificavam sempre como servidores e trabalhadores da Umbanda. Eu só consigo imaginar que isso seja a quimbanda segundo a explicação muito interessante do Adérito Simões, que eu vou colocar aqui também para vocês entenderem, que entende como quimbanda, na verdade, uma quimbanda dependente da Umbanda, onde há o culto e a incorporação e giras de Exus, Pombagiras, Exu Mirim e Pombagira Mirim. Porque antigamente, no início da formação da Umbanda, até 1935, se eu não me engano, quando foi fundada a última tenda dissidente da Nossa Senhora da Piedade, a Tenda São Jorge, que foi a primeira tenda que começou a fazer giras de Exu, sob orientação ainda do Zélio de Moraes, que estava ali, porque na tenda Nossa Senhora da Piedade nunca houve gira de Exu, e na maior parte das dissidentes da tenda Nossa Senhora da Piedade também não. Então, assim, o seu sete da lira, na verdade, ele vem inaugurando um momento e fazendo um tremendo barulho, um estardalhaço, mostrando que Exu é caridade, que Exu curava. Foram milhares de curas realizadas pelo seu sete da lira. Muita gente diz que o terreiro do seu sete da lira ficou famoso e grande por causa da aparição do Chacrin Flávio Cavalcante. Isso não é verdade. O que aconteceu foi o contrário. Várias pessoas, vários famosos já frequentavam o terreiro da mãe Cacilda de Assis. A banda Kiss já esteve lá. Dizem que o Fred Mercury, Tim Maia, Pelé, Gretchen, Flávio Cavalcante frequentava sempre o terreiro. O Chacrinha também frequentava. O próprio Assis Chateaubriand frequentava. Ou seja, então, não foi a mãe Cacilda de Assis que estava buscando ficar famosa e conseguir mais fiéis e aumentar a quantidade de gente do seu terreiro através dos dois maiores programas de meio de comunicação daquela época, que tinham as maiores audiências, o do Flávio Cavalcante na Tupi e o do Chacrinha na Globo. Foi o contrário. Os dois que quiseram levar o seu sete da lira para o programa deles, porque tudo que colocava, tanto em matérias de jornais, em revistas, como na TV, sobre o seu sete da lira, ou seja, era recorde de audiência, porque ele era muito famoso pelas suas curas. Então, voltando um pouco à história da mãe Cacilda de Assis, ela começa desde cedo. Ela foi formada por um pai de santo em Coroa Grande, pai Benedito Galdino, se eu não me engano, depois vocês vão ver direitinho na descrição, e ela se forma ali, acho que com 21 anos. Tem alguns sites que colocam que com 15 anos, mas isso não coincide com a idade dela, porque se ela nasceu em 1917, ou seja, isso foi em 1938, então foi com 21, não com 15 anos. Então alguns blogs estão colocando isso aí de uma maneira equivocada, ou então eu que me equivoquei ao ver a data de nascimento, enfim, isso não importa. Mãe Cacilda de Assis foi feita no santo por esse pai de santo, e ela era filha de Ançã com Xangô, assim como eu também, né? Maravilha. E o interessante é que a filha caçula da mãe Cacilda de Assis, Luzia Cassis, que ainda é viva, está aí até hoje, ela nasceu cega. O globo ocular dela não tinha as retinas, não tinha os desenhos, essa bolinha preta, era tudo branco. E ela nasceu cega. E ela, desesperada, foi pedir ajuda a esse pai de santo. Então, coincidentemente, logo no início da sua evolução como médium e incorporando o Exu das 7 encruzilhadas da lira, ela obteve o primeiro milagre, que foi a cura da cegueira da sua filha. Ela pediu desesperadamente que ajudasse a ela, e o seu pai de santo falou assim: não, a sua entidade vai ajudar ela. E então foi o que aconteceu. O seu sete da lira colocou ervas, algumas coisas, cumarafa, alguma coisa no olho da criança, da Luzia de Assis, que nasceu cega, que não tinha retina, só tinha um globo ocular branco, e deixou ela dormindo de uma noite para outra, e no dia seguinte ela acordou já com a retina sendo reconstruída, formada, aparecendo e enxergando. Tanto que existe um episódio que eu gostaria muito que o Adão Lamens um dia pudesse participar aqui comigo, num vídeo, vou convidá-lo, já está aqui feito o convite, Adão, para você contar um pouco mais dessas histórias, que no dia depois que
o seu sete da lira curou a filha caçula da mãe Cacilda de Assis. Ele brincou de pique-pega com ela no terreiro, porque ele era um Exu muito alegre, muito voltado para a música. E ele usava a música como uma maneira de fazer com que o seu público se concentrasse e se voltasse, se energizasse para que as curas fossem realizadas no terreiro em Santíssimo. O terreiro, na verdade, começou em 1948, que a mãe Cacilda inaugurou o seu primeiro terreiro no bairro de Cavalcante, no Rio de Janeiro, que é a tenda espírita Filhos da Cabocla Jurema. Então, só que logo depois ali começou a ter muita gente e não cabia mais. Aí, enfim, depois, um dos filhos de santo, até isso que conta, que até o próprio Sete da Lira aconselhou um dos filhos de santo a comprar um bilhete de loteria que ele ia ganhar para que pudesse ampliar o terreiro, e dito feito, foi feito assim, o cara comprou, ganharam na loteria um dinheiro e compraram um terreiro maior, se não me engano, em Cascadura. Em Cascadura, o terreiro maior também não estava mais dando vazão. Havia giras em que tinha lugares para mais de 2.000 pessoas sentadas e deitadas na mesa de cura, fora os que acompanhavam em pé do lado de fora, nos arredores. Assim sendo, o terreiro em Santíssimo, se eu não me engano, foi em 1970 ou 1971, que mãe Cacilda conseguiu comprar um sítio, na verdade, em Santíssimo, né, que é um bairro aqui próximo aqui da Zona Oeste, próximo de Campo Grande, tudo, da Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde o acesso era muito difícil na época, estrada de terra, muita dificuldade de chegar até lá, muito distante, mas lá eles construíram o maior terreiro de Umbanda que já se ouviu falar na história, mais de 2.000 metros quadrados de concreto armado, e ali já chegou a ter giras com até 20.000 pessoas. Então, para vocês terem uma ideia, esse Exu não era brincadeira. O que ele fazia não era brincadeira. Eu vou colocar uma matéria muito interessante aqui, do Leonardo, eu não me recordo o sobrenome dele, mas é Voz Espiritualista, eu acho, que eu achei muito legal o vídeo dele, em que ele fez uma leitura da matéria da revista Cruzeiro, que fala sobre as curas realizadas pelo seu Sete da Lira, em que alguns até membros das Forças Armadas ou da Aeronáutica, major e etc e tal, que tiveram seus filhos curados por câncer, pessoas que já estavam tomando aplicação de cobalto, pessoas que estavam em fase terminal. E seu Sete da Lira curou todas essas pessoas, inclusive o major fez questão de levar os exames comprovando a cura para seu Sete da Lira. Eu não posso ficar aqui falando de todas as curas que ele fez, senão esse vídeo vai ficar muito longo. E eu não tenho nem como fazer um vídeo tão longo assim. Eu posso até fazer um segundo vídeo, caso vocês gostem, peçam aí no comentário, eu me aprofundo mais no assunto. Eu gostaria de ter mais informações, comprei o livro do Christian Siqueira, que aliás me parece que fez um trabalho muito bom, eu não posso nem falar porque o livro não chegou. Eu comprei o livro dia 5 de maio e infelizmente até hoje o livro não chegou. Mas eu estou curiosíssimo para ver. Andei vendo aí algumas lives, vi que o Christian Siqueira fez um trabalho muito bacana em relação a isso também, buscou o Adão Lamenza como uma fonte, os familiares da mãe Cacilda de Assis, para conseguir realizar um trabalho bem legal. Enfim, em relação a essa questão da mãe Cacilda de Assis, muitas pessoas, houve até uma cúpula da Umbanda aqui, a Condu, que na verdade hostilizou e não gostou nem um pouco do fato do seu Sete da Lira ter incorporado, ter feito o que fez no programa do Flávio Cavalcante e no programa do Chacrinha, porque aquilo foi na época da ditadura militar, então houve uma repressão pesada. A Igreja Católica se manifestou rapidamente para combater isso, para impedir que isso acontecesse. Por quê? Porque simplesmente o que aconteceu foi o seguinte, gente. Seu Sete da Lira já entrou no programa do Chacrinha. Tem gente que diz que ele estava primeiro na TV Tupi, depois foi pro Chacrinha. No filme do Chacrinha dizem aí que o Chacrinha sequestrou ele do programa do Flávio Cavalcante. Isso é uma pirotecnia, é mentira, isso é um sensacionalismo, isso não é verdade. O Adão Lamenza, mais uma vez, lá na sua página, já explicou isso para nós. Quando o Chacrinha e o Flávio Cavalcante convidaram o seu Sete da Lira para fazer isso, ele já tinha topado e já tinha combinado com eles, ou seja, ninguém sequestrou ninguém, não. O que dizem que aconteceu é que me parece que o seu Sete da Lira iria primeiro no programa da Tupi
E o pessoal do Chacrinha chegou antes lá no terreiro dizendo que já tinha combinado com o Flávio Cavalcante, que ele ia primeiro lá no do Chacrinha, e acabou que ele foi primeiro no do Chacrinha. Mas tem lugares que dizem aí que ele foi primeiro no do Flávio Cavalcante. Ou seja, isso não é tão importante. O importante é o que aconteceu lá. E o que aconteceu lá foi o seguinte. O seu Sete da Lira, ele não entrou lá como um convidado para falar sobre a Umbanda. Ele já entrou invadindo mesmo o palco, mano. Levou atabaque, levou o seu marafo, começou a beber cachaça e cuspir a cachaça em todo mundo. E nisso o que aconteceu? A plateia inteira, todo mundo começou a entrar em transe. O cameraman começou a entrar em transe. As chacretes começaram a receber pomba-gira. As pessoas recebendo a entidade. E o seu Sete da Lira foi para levar a sua mensagem de paz, caridade e amor, que era o que ele fazia em sua gira. E vocês vão poder conferir isso também no link que eu vou colocar aí, com o CD oficial do Acervo Tambor 7, que foi um CD gravado pela mãe Cacilda de Assis, que foi o que eu usei agora para colocar essa primeira faixa, O Pino da Hora Grande. Então aí vocês vão ter a oportunidade de ouvir todas as cantigas, todas as mensagens que o seu Sete da Lira gravou exatamente no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, que era o aniversário do seu Sete da Lira. Feliz aniversário e parabéns, seu Sete da Lira, porque hoje é o dia 13. Então, gente, vocês vão ter a oportunidade de ver tudo isso aí. A mensagem que ele passou nos programas do Chacrinha e do Flávio Cavalcante foi uma mensagem de amor e caridade, pedindo para que as pessoas colocassem um copo d'água ao lado da TV e rezassem com ele. Ou seja, vocês já viram alguma religião aí que tem o tempo todo na TV falando isso, copiando isso? Né? Só que foi o seu Sete que criou isso. Então, pois é, tem muito evangélico fazendo isso hoje, né? Mas quem criou isso foi o seu Sete. E outra coisa, as pessoas darem as mãos, entrelaçando os braços, nas horas das orações, do Pino da Hora Grande, na verdade, isso também foi uma coisa trazida pelo seu Sete da Lira. Isso não acontecia. Depois até algumas igrejas católicas passaram a utilizar também dessa prática. Mas seu Sete da Lira também que fazia isso no seu terreiro em Santíssimo. O fato é o seguinte, houve um bafafá danado nessa questão da apresentação dele em relação ao programa do Chacrinha. Ele fez uma prece no ar ao filho do Chacrinha, que tinha acabado de ficar tetraplégico, pedindo orações para ele. O Chacrinha caiu em choro. Isso está registrado na matéria da revista O Cruzeiro, de 1970. Vocês podem acessar no acervo digital aí e conferir, tá? E depois ele foi ao programa do Flávio Cavalcante e formou um engarrafamento quilométrico. Dizem que foi de 6 a 7 quilômetros de engarrafamento, porque o Exu foi incorporado do programa do Chacrinha para o programa do Flávio Cavalcante. E lá aconteceu a mesma coisa. O cameraman entrando em transes, chacretes, e ambos os programas bateram recorde de audiência por conta desse fenômeno, dessa incorporação do seu Sete da Lira em rede nacional no programa do Chacrinha e do Flávio Cavalcante. Agora, uma coisa eu quero deixar bem claro com vocês. A mãe Cacilda de Assis era uma pessoa extremamente reservada, tímida, ela não queria isso. Ela disse que não iria fazer isso. Essa foi uma decisão do seu Sete da Lira. Ela disse até o último momento que não iria, e o seu Sete incorporou e disse: pessoal, vamos embora, pega os negócios aí, vamos agora. Ou seja, a mãe Cacilda estava para morrer assim de vergonha, de medo, porque ela não queria, ela era contra isso. Muitas pessoas até hoje questionam o porquê dessa entidade ter topado, né, ter se sujeitado a fazer esse tipo de coisa. Mas a gente vai abordar isso aqui de uma maneira bem interessante, e eu vou trazer uma novidade aqui para vocês que muitos de vocês talvez não saibam. Mas é só uma linha de raciocínio minha, tá? Ninguém escreveu sobre isso, não. Eu vou colocar isso aqui da seguinte maneira. Não que isso justificasse, mas o que talvez tenha feito esse Exu maravilhoso, que tinha feito tantos milagres através da cura, da caridade, nunca cobrou um centavo de ninguém, e todos os materiais que sobravam ali das pessoas curadas, cadeira de roda, muleta, tudo era doado para os hospitais, para a Santa Casa, para as creches, materiais que eles arrecadavam, enfim. Houve uma campanha difamatória gigantesca contra a mãe Cacilda de Assis e contra o Exu Sete da Lira por conta dessas manifestações nos programas. É óbvio que isso aconteceria em pleno regime militar. Disseram aí
que o próprio Médici, assistindo o programa do Chacrinha, se levantou indignado e disse que eu vou acabar com essa palhaçada agora. Só que a mulher dele, Cila Médici, na mesma hora incorporou uma pombagira e deu uma gargalhada e disse: cuidado para não mexer com quem você não pode. Vai lá dentro e me traz uma rosa e um champanhe. Bom, isso é o que contaram, né? A gente não sabe bem se é verdade, mas tudo indica que sim, sabe? Até porque as fitas desapareceram. As fitas sumiram e o que disseram é que foram destruídas num incêndio. Agora, que incêndio foi esse? O incêndio pegou na TV Tupi e na TV Globo ao mesmo tempo. Esse incêndio era impressionante, né? Ou seja, então nós perdemos esse registro, né, histórico, importantíssimo com essas imagens. Mas enfim, hoje, graças a Deus, temos aí o conteúdo que o Adão Lamesa disponibiliza pra gente. Tem o livro agora do Christian Siqueira que eu tô louco pra ler. Tem muita coisa aí pela internet. Então, o meu propósito aqui nesse canal, pessoal, é tentar trazer para vocês um resumo daquilo tudo que eu vi, que eu estudei e daquilo que eu acho que merece ou não a credibilidade. Como vocês já sabem que esse canal aqui se chama Três Linhas da Umbanda por causa dessa letra Z aí do Zélio de Moraes, as três linhas são as três linhas que formam a letra Z. Porque Zélio de Moraes foi o pai da Umbanda. Foi quem fundou a Umbanda em 1908, no dia 15 de novembro. Ou seja, já contei essa história aqui e muita gente ainda vive dizendo, afirmando que a Umbanda é uma religião de matriz africana, ou seja, ainda chama a Umbanda de afro-religião. Ou seja, eu canso de bater firme nessa tecla aqui, não é por preconceito contra os cultos afros, pelo amor de Deus, não é nada disso, muito pelo contrário, é porque a Umbanda ela é muito mais rica do que um culto afro. O culto afro, a origem, a essência, os elementos da cultura africana são apenas mais um dentre tantos que enriquecem a Umbanda. O próprio fenômeno do seu sete da lira é mais um que chegou recentemente para poder engrandecer a Umbanda, que inaugurou a coroa da lira na Umbanda. E a coroa da lira, muitos dizem que está ligado mais ao reino da encantaria. A lira trabalha muito com a música, tanto que tem uma oração do Mãe Cacilda de Assis em que ela fala: salve as 7 notas musicais. As giras do seu sete da lira não tinham só toques de atabaque, pontos de macumba, pontos de umbanda, não. Tocava Roberto Carlos, Ataúfo Alves, Carmen Miranda, tango, tocava música até judaica. Ele tocava de tudo na gira dele, ele tinha uma orquestra. Era fantástico. Depois do Pino da Hora Grande era feita a mesa de cura, e por volta das 4 da madrugada era uma grande festa, tinha samba. E o seu sete da lira conseguiu, ele dizia isso, tem aí, vocês vão ouvir no disco, que ele conseguiu unir para fazer o bem a coroa da lira com o carnaval, a alegria do carnaval, o trabalho dos Exus e o carnaval e as músicas que ele utilizava para curar as pessoas. Então, assim, o seu sete da lira era famoso até por desfilar no meio dos blocos de carnaval. Ele chegou a comandar um ou dois blocos de carnaval aí. Era uma figura, esse Exu. Era muito alegre. Era uma pessoa que encantava a todos, né? Já a Mãe Cacilda de Assis recebia outras entidades também, como a pombagira dela, a Aldara Maria, que dizem que era muito mais severa que o seu sete da lira em relação ao comprometimento com os trabalhos da casa, com o seu sete da lira, com as questões ali vinculadas ao que tinha que ser feito, disciplina, etc e tal. O que eu sei é que os filhos de santo da Mãe Cacilda de Assis, todos os trabalhos que eram feitos em relação aos preceitos, fundamentos de cada um, e isso era tocado pela Cabocla Jurema. E o seu sete da lira era responsável pela corrente da cura, pela festa, pelo Pino da Hora Grande que era feito, pela gira maravilhosa, pelas manifestações dele até no carnaval. Agora vamos voltar nessa questão aí da televisão. Olha que coisa interessante. Vocês sabiam que a Mãe Cacilda de Assis tinha um programa de rádio na Rádio Metropolitana de Inhaúma, aqui do Rio de Janeiro. Olha para vocês verem que coisa interessante, né, gente? Ou seja, no primeiro momento em que a Umbanda se coloca ali muito presente, com uma forte audiência num programa de rádio, mostrando o que o poder da lira, da cura e da Umbanda era capaz de fazer pelas pessoas, uma pessoa que tinha ali já o seu público cativo, muita gente, muitas testemunhas,
Até hoje tem provas inequívocas das curas que esse Exu e essa médium maravilhosa que é a mãe Cacilda fazia. A própria filha dela, que ainda está viva, é a prova mais viva do que esse Exu era capaz de fazer. Então, quando ele se manifesta em rede nacional, nos 2 programas de maior audiência da TV brasileira, não é rádio não, na TV, né? O que aconteceu? Essa chuva, essa enxurrada de campanhas para difamar a imagem de seu Sete da Lira e mãe Cacilda de Assis vieram de monte. Isso fez com que o seu Sete da Lira se recusasse a receber jornalistas, a dar entrevistas. Houve uma perseguição feroz da imprensa. O terreiro começou a ser ali se encher de jornalistas em busca de alguma coisa para falar mal e etc e tal. E nisso a mãe Cacilda sofreu muito com isso, até porque ela mesma não queria, ela era contra isso. Isso foi uma decisão do seu Sete da Lira. E uma coisa importante, antes dele ir para o programa, ele chamou todos os filhos de santo e avisou o seguinte: vocês se lembram da campanha negativa que eu disse que haveria contra todos nós? Aí todos falaram sim. Ele disse, então se preparem porque isso vai começar agora. Ou seja, o seu Sete da Lira já previu tudo o que viria dali. O fato mais interessante nessa história toda é que havia uma necessidade para que isso fosse feito, para que esse poder fosse demonstrado, né? Então, assim, eu, particularmente o Cláudio, acredito que a espiritualidade sabia o que estava fazendo. Seu Sete da Lira sabia o que estava fazendo e, como ele mesmo disse, ele estava pagando missão na cabeça de mãe Cacilda de Assis. E segundo esse próprio Exu, ele nunca mais incorporaria em nenhum médium a não ser na mãe Cacilda de Assis. Pode ter alguém aí que diz que recebe o seu Exu Sete Encruzilhadas da Lira, mas pelo que tudo indica, pelo que consta até nos registros históricos, que é o nosso foco principal do canal, isso é mentira. Desculpem aí. Mas então é isso, pessoal. Então tem muito mais coisa. Acho que isso aqui é matéria que dá para fazer uns 2, 3 vídeos. Mas enfim, isso é um pouco do resumo aqui da história do que aconteceu, das consequências disso. Mãe Cacilda veio a desencarnar em 2009, se eu não me engano, mas continuou recebendo o seu Sete da Lira. A última incorporação, pelo que me consta, foi até em 2002, publicamente, né, falando, mas depois encerraram os trabalhos. O terreiro do Santíssimo foi desativado, hoje é um condomínio residencial. O famoso posto Sete da Lira, que era onde os carros paravam ali para fazer aquela verdadeira romaria em sentido ao terreiro da mãe Cacilda, existe até hoje em Santíssimo. Então, assim, tem muita coisa interessante nessa história, muitas coisas que não foram ditas, então eu fiz questão de dizer. O restante não vai dar para eu falar, porque senão esse vídeo não vai ter hora para acabar, é muita história. Eu vou deixar aqui os links das matérias principais que eu mais gostei, que falaram, que foram mais honestas em relação aos fatos. Isso é lógico, eu me baseando naquilo que eu estudei. Então eu espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo, desse material. Salve seu Sete da Lira, parabéns pelo seu aniversário, seu Sete da Lira, que era um Exu da cura. Então ninguém mais do que ele nesse momento, que nós estamos vivendo essa pandemia de coronavírus, para nos ajudar. E por acaso hoje, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, aniversário de Sete da Lira, completamos aqui 50 anos da gravação do CD do Tambor 7 da mãe Cacilda de Assis, em que o próprio Exu Sete Encruzilhada da Lira canta e passa essas mensagens maravilhosas para nós, como vocês ouviram agora aí, o Pino da Hora Grande. Então vamos mentalizar nele, pedir para que nos ajude, pedir para que ajude a todo o planeta nesse momento, que a energia da coroa da Lira prevaleça e que a gente consiga encontrar logo a cura para essas doenças, né? Não só o coronavírus, mas todas as outras que maltratam as pessoas. Como o seu Sete da Lira dizia, a Lira começa quando para a medicina. Então a medicina está se mostrando ineficaz, incapaz de combater esse monstro que parece ser muito maior do que o que as autoridades públicas têm a oferecer para combater. Então, nada melhor do que pedir ajuda a essa entidade maravilhosa e lembrarmos-nos com carinho de mãe Cacilda de Assis, que foi uma médium maravilhosa, um ser humano maravilhoso,
que dedicou a sua vida inteira para fazer o que tinha que ser feito em respeito à missão dessa entidade e também dela, e também acabou que sobrou até para a própria família dela, né? Então a gente procura preservar um pouco aqui os pormenores relacionados à mãe Cacilda, porque ela não gostava muito de colocar isso para fora. Espero que vocês tenham gostado. A cantiga exclusiva que Pai Jorge fez pro seu Sete da Lira eu vou deixar no outro vídeo, à parte, porque se eu colocar nesse aqui vai ficar mais tarde ainda para entrar. Eu vou colocar primeiro na página dele, na fanpage dele do Facebook. E é isso aí, pessoal. Um forte abraço. Axé Odara, família espírita. Um saravá. E salve a coroa de paia de cana de cachaceiro do seu Sete da Lira. Saravá. Sete da Lira.